Olá, seja muito bem-vindo a mais um Aberte Entrevista. Eu sou o Paulo Pimenta e hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a deputada federal Simone Marqueto, eleita pelo MDB de São Paulo. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Paulo, sou eu que agradeço esse convite. É importante a gente prestar contas e estar com vocês aqui. Deputada, a gente tem algumas pautas muito importantes para o nosso setor. Eu gostaria de começar perguntando sobre a Comissão de Comunicação, da qual a senhora é vice-presidente. A senhora pode fazer um panorama de como foi esse primeiro semestre, o que a gente tem agora nesse segundo momento do ano? No primeiro semestre, a gente ficou muito discussão a questão da fake news, né? Houve até discussão de fato no plenário por conta dessa divergência de opiniões. Eu acho que é importante que nós trabalhemos muito para poder alterar o texto, porque o nosso papel enquanto deputado não é só dar o sim ou dar o não, é discutir o texto, é levar isso para discussão com a sociedade, entre nós parlamentares. Então a gente avançou um pouco nesse sentido e agora eu acredito que no segundo semestre será muito mais produtivo, né? Os deputados já se conhecem, nós já entendemos quais são as pautas que a gente tem que colocar em plenário, então já foram distribuídas as relatorias. Nós mesmo, enquanto eu fui relatora do projeto de lei de megafone, que no período de eleições a gente vai ter aí o Supremo Tribunal Eleitoral trabalhando com os recados que nós temos em meios de comunicação, que agora também se estendem às plataformas digitais. Então, conseguimos aprovar. Eu creio que será muito mais produtivo o segundo semestre. Muito bom. Deputada, a gente tem também o PL 1260 de 2023, que foi nominado de PL das Repúblicas, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho de como esse projeto de lei foi criado, qual que é a intenção dele. Tem a ver com os jovens, né, que estão em abrigos e que depois dos 18 anos não tem para onde ir. Qual que é a finalidade desse projeto? Isso. Eu fui prefeita, Paulo, por 2 mandatos, né, em Itapetininga, interior de São Paulo, 170 mil habitantes, e eu fui conhecer todas as entidades que o município mandava recurso. E aí, então, quando você vai conhecer a realidade dos abrigos, é que a gente cria as repúblicas. Os abrigos, eles acolhem jovens, crianças, bebês que foram tirados de suas famílias pela justiça. Muitos, em um longo tempo, a gente tenta reinseri-los à sociedade familiar, né? Às vezes com tio, avô, algum parente. Mas, infelizmente, na grande maioria, isso não acontece. Alguns jovens ficam para ser, então, adotados. E também não acontece, infelizmente, pela idade, né? As famílias têm a preferência em adotar bebês. Então, o que acontece? Esse jovem, quando ele completa 18 anos, a legislação brasileira não permite mais que ele fique nesses abrigos. E simplesmente abrem as portas e estão nas ruas. Então, isso causa realmente uma grande preocupação. Eu fui presidente da região metropolitana de Sorocaba, que abrange ali mais de 1,5 milhão de habitantes. Fizemos uma pesquisa que muitas pessoas que vivem nas ruas, moradores em situação de rua, são filhos de abrigos, porque não tiveram para onde ir, não tem nenhuma oportunidade. E esse jovem, até completar 18 anos, tinha alimentação que a prefeitura fornecia, uniforme, escola, roupa, cuidado, e tudo isso é interrompido de uma hora para outra. Então, nós criamos em Itapetininga as repúblicas, a feminina e a masculina. Então, a gente capacita esse jovem já dentro dos abrigos para que eles possam ter a sua autonomia, né, saber lidar com uma casa, também aula de economia doméstica, porque a gente vai ter que ensiná-los a trabalhar com dinheiro, né, a parte que é importante eles conhecerem. E aí, programas que já existem no nosso país, nós fazemos uma fusão. O jovem aprendiz, que eu sou uma grande defensora. Então, a gente insere esse jovem no programa Jovem Aprendiz, ele já tem uma renda, e aí ele vai para uma casa que é a República, custeada pelo município, e esse jovem volta a trabalhar e a estudar, a fazer uma faculdade. Todos eles estão muito bem formados, então nós tivemos cases de sucesso, mostrando que isso é real. E a nossa grande, trabalho é que essa PL aconteça, seja aprovada e levarmos para todo o Brasil de uma forma regionalizada e que esses abrigos não tenham mais a preocupação de onde encaminhar esses jovens. Eles vão ter uma extensão do abrigo, só que muda o formato. Trabalhando, fazendo um curso superior, um curso técnico, para que eles possam então ter a sua liberdade, ter a sua autonomia financeira,
para que eles possam aí alugar uma casa, aí morarem juntos, enfim, aí até mesmo constituir famílias. Muito bacana essa iniciativa. A gente conversava também sobre um outro projeto de lei que teve muita repercussão midiática, principalmente nesses últimos tempos, que foi a questão da obrigatoriedade da realização de um exame pré-operatório em casos de cirurgias odontológicas. A senhora pode explicar um pouquinho melhor para a gente como funcionaria esse projeto de lei? Isso, chegou para a gente, né, infelizmente, muitos óbitos que ocorreram no nosso Brasil, a gente não tem a dimensão disso e cada vez mais chegam novos relatos de que pessoas foram fazer, por exemplo, uma cirurgia do siso ou implantes dentários e eles acabaram falecendo por falta de uma pesquisa, né, uma pré-avaliação desses exames pré-operatórios que o paciente não fez porque não foi cobrado isso. Então é importante que todos os profissionais que trabalham aí com essa questão de siso, os dentistas de uma forma em geral, tenham esse preparo, façam esse pedido de exame. Então a lei vem obrigar que todo profissional faça o pedido de exames pré-operatórios para os pacientes que vão se submeter a algum tipo de cirurgia. Então, sejam os implantes, sejam a retirada de um siso, porque infelizmente nós tivemos na nossa região, em São Paulo, jovens que faleceram, aí, uma jovem em especial de 18 anos, e ela faleceu por falta desse cuidado. Então, isso a gente não pode permitir que aconteça. Então, fica como um projeto de lei para regulamentar isso, mas também para orientar as pessoas. Se você vai fazer um tratamento dentário mais complexo, você tem também como pedir para que o seu dentista faça essa solicitação de exames, avaliar como é que está a sua saúde para depois passar pela cirurgia. Legal. Teve também a questão da prática de cambismo, né? A gente viu nesses últimos tempos algumas situações com shows específicos aqui no país e a senhora resolveu propor uma lei para isso. Como que essa lei funcionaria? Qual que é a finalidade dela? Como é que a senhora chegou até essa decisão de fazer essa proposta? Isso, a gente percebeu muitos jovens nos procurando, né? Porque o cambismo aí, nesse período de que abriram compra para ingressos de shows internacionais, não estavam conseguindo. É um crime contra a economia popular. Imagina um ingresso que estava 300, 400 reais, não importa o valor dele, não pode triplicar. E chegou aí a quase 4, 5 mil, 10 mil reais para realizar um sonho de ver uma cantora, um cantor, enfim. Isso a gente não pode permitir mais. Então nós entramos com essa lei, que nós demos um nome a ela, né? Popular pelos próprios fãs, quando entenderam que era na verdade o projeto de lei vem para acabar com o cambista no Brasil. E aí dá segurança às pessoas que querem ir ao show e também aqueles que promovem o show, que vão ter a segurança do público que vai estar sendo atendido. Então ficou a lei Taylor Swift, porque os jovens apelidaram essa lei, mas na verdade é porque a gente está falando de uma economia, do turismo, da cultura, do lazer, que é muito importante para que a gente possa atender. Existem shows pré-agendados para o Brasil que podem ser cancelados por conta dessa atuação do cambista que os empresários entendem que é muito negativo. Então a gente tem que fazer algo para dar uma resposta a esses jovens, a esses empresários. São milhões, bilhões que movimentam esse mercado. Então a gente entra com um projeto de lei para acabar com o cambismo, porque a última lei que falava de cambismo no Brasil é de 1951. Então a gente tem o papel também de modernizar as leis que atuam no nosso país para a gente dar uma entrega e uma resposta à nossa população. Muito legal. Existe uma preocupação do mandato também em relação à fibrose cística, né? Qual que é o olhar que o mandato está dando para essa situação? O que a gente pode esperar daqui para frente? Isso é uma doença que a gente vê o tratamento muito caro, né? Medicamentos de alto custo. E nós fomos procurados por associações, né? São pacientes, pais de pacientes que já vêm trabalhando e mostrando ao governo o quanto é importante dar atenção para subsidiar e incluir o medicamento que é o Trikafta no programa SUS, para que o SUS faça o fornecimento desse medicamento. Então chegou a nós a associação, né, desses pais que estavam trabalhando já há muito tempo, especialistas trabalhando também para levar à Câmara, enfim, levar ao governo federal. E então eu fiz um ofício e eu tive uma conversa pessoal com o vice-presidente, né, Dr. Geraldo Alckmin, que é anestesista, que conhece muito bem a saúde, que está demonstrando também interesse em olhar para a saúde de uma forma diferenciada no nosso país. E nós apresentamos que esse medicamento,
que é de alto custo, vai atender mais de 5 mil brasileiros. E ele entendeu isso, então ele também teve a participação dele, agora foi aprovado e nós teremos esse medicamento já incluso aí no tratamento SUS, que é uma resposta a essas famílias, esses pacientes que tanto necessitam, que não têm condições. Chegou para mim um caso do Paraná, que amigos faziam para uma jovem, né, o tempo todo bingos e almoços para arrecadar, porque é realmente um custo muito alto. Então a gente dá a dignidade, a pessoa já tem uma doença para enfrentar e ela não saber com quem recorrer, isso é muito triste. Então eu creio que é uma ação que dá dignidade às famílias. Deputado, eu queria pedir agora para a senhora, que é jornalista, já trabalhou no meio da radiodifusão, que deixasse uma mensagem para os nossos associados, né? Uma mensagem para o nosso setor, por favor. Eu agradeço mais uma vez esse convite de estarmos juntos aqui e dizer que o mais importante, nós que estamos no meio de comunicação, é de levar de fato a informação, a pauta a todo o Brasil de uma forma transparente, coerente, com a verdade, que a gente tenha mais paz. E acho que é nosso papel de comunicação, porque quando as pessoas se comunicam errado, quando elas colocam palavras erradas no seu discurso, gera uma crise até econômica, política. Então que a gente possa, por meio da comunicação, trazer o país de uma forma diferenciada, um país que a gente quer com transparência, com pautas que vão de fato, de verdade, devolver a política pública do bem aos brasileiros que tanto esperam isso. Que a política possa ser um meio de devolver confiança e um instrumento de trabalho para dar dignidade às pessoas. Deputada, foi um prazer receber a senhora aqui no nosso estúdio, muito obrigado pela visita. E você que nos acompanhou aqui, continue assistindo os nossos vídeos do Aberta Entrevista e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!